Olá pessoal, tudo bem? Sejam então bem-vindos aí a mais uma aula de cálculo. Bom, nessa aula de hoje nós vamos apresentar para vocês aqui a definição de funções contínuas aqui no cálculo para a gente dizer se a função é contínua em um determinado valor em termos de limites, tá certo? Então primeiro, gente, quando que uma função será contínua? Uma função será contínua, primeira coisa, se existir os limites laterais e se eles forem iguais. Então, primeiro, vamos imaginar que eu tenho uma função qualquer aqui, ó, definida por f de x, né? Então, imagine que eu tenha isso aqui, ó, o limite de f de x com x, por exemplo, tendendo para a direita, ser igual ao limite de f de x com x tendendo pela esquerda. E vamos supor que esse limite aqui é L, tá certo? Então imagine uma função f de x, onde os seus limites laterais são iguais, ok? E além de ser igual, quando eu fizer isso aqui, ó, quando eu calcular o f de a, se eu calcular o f de a, ele tem que dar quanto? Ele tem que dar L. Então olha só, se essas condições aqui, ó, forem satisfeitas, a gente fala que f de x... é o quê? É contínua. Que f de x é contínua. Em x igual a quanto? Em x igual a a. Tá certo? Então, beleza. Então, a definição de função contínua é essa. Quando a gente plota um gráfico de uma função contínua, o que acontece? A gente percebe ali que todo o domínio do gráfico da função, ele é preenchido, ele é definido. Então, não existem ali espaços abertos. Tá certo? Então, na prática, quando a gente olha para gráficos, né, de uma função, é isso, para você ver se não tem ali intervalos abertos. E na prática, em termos de cálculo, essas condições têm que ser satisfeitas, tá certo? Para facilitar, eu vou fazer com vocês aqui alguns exercícios resolvidos. Vamos lá então, o primeiro exercício aqui, ó, exemplo 1. Vamos colocar aqui um exemplo aqui, ó. Exemplo 1, tá certo? O que ele fez? Ele fala para a gente justificar que aquela função não é contínua em x igual a 1. Então vamos lá. Vamos ver se essa função minha aqui é contínua. Então vou fazer aqui a resolução. Ó, vamos lá? Resolução. Então, primeira definição para que haja continuidade. Deve existir os limites laterais, né? E eles precisam ser iguais. Então, eu vou calcular aqui o limite da minha função f de x com x tendendo a 1 pela direita. Então, vamos lá. Primeira coisa, qual que é a função definida para x tendendo a 1 pela direita? Quando x se aproxima de 1 pela direita, os valores de x são o quê? São maiores que 1. Então, se os valores de x são maiores que 1, qual parte da minha função que eu vou usar? Essa aqui de baixo, ó. Então, minha função, no caso aqui, vai ser definida por x menos 2 ao quadrado. Vamos substituir para ver quanto é que vai dar o limite. Ó, 1 menos 2 é menos 1, tá certo? Menos 1 elevado ao quadrado dá quanto? Dá 1. Agora eu vou calcular o outro limite lateral. Ó, limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda agora, ó. Quando x estiver tendendo a 1 pela esquerda, eu tenho valores menores que 1. Então, para valores menores que 1, ali está a minha função definida, vai ser x mais 1. Vamos ver quanto é que vai dar? Se eu substituir lá, ó, 1 mais 1 é quanto? 2. Então, os meus limites laterais existem? Existem. Porém, eles são iguais ou eles são distintos? Eles são distintos. Então, eu vou justificar aqui, ó, logo, como o limite de f de x com x tendendo a 1 pela direita é diferente do limite de f de x com x tendendo a 1 pela esquerda, f de x não é contínua. F de x não é contínua. Na onde? Em x igual a 1. Em x igual a 1. Pronto. Essa é a justificativa que cabe perfeitamente lá, né? Como resposta final a essa questão. Beleza? Tá claro, gente? Bom, mais uma vez eu deixo a dica. Quando você estiver assistindo a aula nossa aí, ó, vá pausando o vídeo, tente na sequência resolver e depois você continua para ver se deu certo aí a sua resolução, ok? Vamos lá, vou fazer mais um exercício aqui de modelo para vocês, ó. Deixa eu apagar aqui, ó. Esse aqui, então, gente, é o exemplo 2, tá certo? Vamos ver, então, aqui como é que a gente resolve esse exemplo 2 aqui do nosso modelo, ó.
Então ele falou o seguinte nesse exemplo 2, ó, verifique por meio de limite se f de x é contínua em x igual a 5. Então eu quero saber se uma função definida ali por f de x ela é contínua em x igual a 5. Aí ele deu aqui a definição, ó. A função f de x vai ser dada por isso, se o x for menor que 5, vai ser 10 se o x for igual a 5, e vai ser 3x menos 5 se o x for maior que 5. Vamos apresentar a resolução do outro lado ali? Vamos lá então, ó. Bom, vou mostrar então para vocês aqui a resolução, tá certo? Vamos lá então. Primeira coisa, para a função ser contínua, o primeiro teste que eu tenho que fazer é verificar se existem os limites laterais. Então vou começar o meu teste aqui então. Vamos calcular então o limite da minha função f de x com x tendendo a 5 pela direita, tá certo? Eu vou calcular primeiro aqui o limite à direita. Ó, quando o x se aproxima de 5 pela direita, então eu estou se aproximando de x com valores maiores que 5, que vem da direita. Para valores maiores que 5, eu vou usar essa definição aqui embaixo, ó, 3x menos 5. Vamos ver quanto é que vai dar? Você vai substituir, ó, 3 vezes 5 é 15, vai ficar 15 menos 5. Quanto é que vale 15 menos 5? 10. Pronto, eu calculei o primeiro limite lateral, né? Então o limite lateral à direita vale 10. Vamos calcular aqui o segundo limite, ó. Então o limite de f de x com x tendendo a 5 pela esquerda. Então vamos lá, quando o x tende a 5 pela esquerda, são valores de x que se aproximam de 5 pela esquerda, ou seja, menores que 5. Para valores menores que 5, a minha função vai ser definida por quanto? Por x ao quadrado menos 25 dividido por quanto? X menos 5. Ó, perceba que para você resolver esse limite aqui, não dá para você substituir direto aqui, que vai ficar assim, 25 menos 25 dá 0, aqui embaixo 5 menos 5 dá 0, 0 por 0 é incongruência, né? É uma indefinição, então eu tenho que sair daquela indefinição. Mas aqui está fácil, ó, porque aqui em cima eu tenho uma função do segundo grau, e de cara, quando eu bato o olho ali, eu sei já as duas raízes, né? As duas raízes são mais 5 e menos 5. Então como é que eu poderia reescrever essa função aqui do segundo grau? Poderia ser x menos 5, que multiplica o quê? X mais 5, dividido aqui embaixo por quanto? X menos 5. Ora, como eu tenho x menos 5 embaixo e em cima, eu posso cortar, sobrou para mim o quê? X mais 5. Então agora eu já consigo substituir, ó. Quanto é que vale? Ó, 5 mais 5. 5 mais 5 dá quanto? 10. Beleza, pessoal. Então tá aqui, ó. Eu já calculei os meus limites laterais, né? Eles existem e eles são iguais. Como eles existem e são iguais, agora, por último, para eu saber se a minha função ela é contínua, eu preciso calcular o quê? O f de 5, né? Como o meu limite aqui é tendendo a 5, o f de 5 tem que ser igual ao limite. Quanto que vale o f de 5? Olha aqui, ele definiu pra gente, ó. Se o x for 5, a função vai dar quanto? Vai dar 10. Pronto, ó. Se você olhar aqui, ó, perceba, ó, o limite à direita deu 10, o limite à esquerda deu 10 e a função com o x igual ao valor do limite deu 10. Então eu vou colocar aqui, ó, como, né, a resposta, ó, como, ó, o limite de f de x com x tendendo a 5, como o limite de f de x com x tendendo a 5 pela direita é igual o limite de f de x com x tendendo a 5 pela esquerda, que é igual à própria função f de 5, né? Então, como todas essas condições são satisfeitas, né? Logo, f de x, né? Logo, deixa eu colocar bonitinha a resposta aqui, pera lá. Logo, f de x é contínua em x igual a 5. Beleza? Pronto, ó, aqui está, né, a nossa resolução. Tudo bem, gente? Está claro? Mais uma vez, fica para vocês aí a seguinte dica. Tá assistindo a aula? Quando eu apresentar para vocês aqui a questão, pause o vídeo, tenta resolver e na sequência você volta com o vídeo para ver se você foi exitoso, tá certo? Vamos fazer mais um então? Mais um exemplo aqui, ó. Bom, vamos lá então, gente. Exemplo 3 agora, ó. No exemplo 3, ele fala assim, ó. Seja uma função f de x definida por... Aí ele deu aqui, ó, f de x, então vai ser x mais 3, se o x for menor que 3,
e x menos 3 ao quadrado se x for maior ou igual a 3. Aí ele pergunta, ó, f de x é contínua em x igual a 3? Vamos lá então? Primeira coisa que eu tenho que descobrir para saber se a minha função é contínua é se tem os limites laterais e se eles são iguais, né? Então vamos apresentar aqui a resolução. Então a primeira coisa eu vou calcular o limite da minha função f de x quando x se aproximar de 3 pela direita, tá certo? Vamos lá então, limite de fx com x tendendo a 3, aproximando-se, né, de 3 pela direita. Então quando aproxima pela direita são valores maiores que 3. Aqui, ó, maiores ou igual a 3, a função vai ser definida por x menos 3 ao quadrado. Então se eu substituir vai ficar assim, ó, 3 menos 3, 0. 0 ao quadrado, 0. Beleza, calculei aqui o primeiro limite, né, que é o limite lateral à direita. Agora eu vou calcular aqui o segundo limite, ó. Então o limite da minha função f de x, né, com x tendendo a 3 pela esquerda. Então vamos lá, quando x tende a 3 pela esquerda, são os valores menores que 3, né? Então para valores menores que 3, a função é definida por x mais 3. Então vamos lá, para valores menores que 3, ela é definida por x mais 3. Então vai ficar aqui, ó, 3 mais 3. Quanto é que vale 3 mais 3? 6. Então perceba, existem os limites laterais? Existe. Porém, eles são o quê? Diferentes, né? Então, ó, solução aqui, ó. Logo, como f de x com x tendendo a 3 pela direita. Opa, vamos lá. Esqueci de colocar aqui o limite, né? Logo, como o limite da função f de x com x tendendo a 3 pela direita é diferente do limite de f de x com x tendendo a 3 pela esquerda, o que acontece? F de x é ou não é contínua? F de x não é contínua. F de x não é contínua em x igual a 3, tá certo? Essa foi a pergunta que ele fez. Tá aí, ó, respondemos e resolvemos. Beleza? Então, de novo, para a função ser contínua, deve existir os limites laterais e eles também têm que ser igual. E a função definida pelo x na própria função tem que ser o próprio limite. Ok? Vamos fazer mais um? Exemplo 4, então. Vamos lá, gente? Então, exemplo número 4 agora, ó. Nesse exemplo número 4, ele fala assim, ó, seja f de x uma função definida dos reais nos reais por seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado se o x for diferente de zero. E n se x for igual a zero. Aí na sequência ele fala assim, ó, determine n, sendo que n seja um número real, para que a função f de x seja contínua em x igual a zero. Então ele quer que você imponha, que você determine que aquela função seja contínua em x igual a zero, e aí nessas condições ele quer que você encontre o valor de m. Vamos lá então descobrir? Então a primeira coisa, para que a função seja contínua tem que existir os limites laterais, né? E eles devem ser iguais entre si. Então eu vou calcular aqui o primeiro limite. Então limite de f de x, com x no caso aqui, ó, tendendo a zero pela direita. Ó, como que eu faço para calcular minha função, né, quando o x tende a zero pela direita? Aqui ele já deu a condição, ó. A função vai ser dada por isso se o x for diferente de zero. Não importa se ele é diferente de zero, com valores maiores que zero ou diferente de zero. Então, nesse caso aqui, a minha função vai ser definida por isso aqui, ó. Seno ao quadrado de x sobre o quê? Sobre x ao quadrado. Ó, essa função aqui eu posso reescrever ela assim, ó. Seno de x vezes seno de x dividido por x ao quadrado, não é x vezes x. Lembra que em aulas passadas, se você tiver dúvida, pause e volte aí no canal para assistir algumas aulas. A gente mostrou que esse limite aqui, ó, que é o seno de x sobre x, quando x é muito pequeno, próximo de zero, esse limite aqui vale quanto? Vale 1. Então, ó, se esse limite aqui vale 1, este k também vale quanto? Ó, este k também vale 1. Então, o limite dessa minha função vai ser 1 vezes 1. Quanto é que dá 1 vezes 1? 1. Pronto, calculei aqui o limite com x tendendo a zero pela direita. Se você for fazer aqui, ó, agora também, ó, o limite de f de x
com x tendendo a zero pela esquerda, de novo, qual que é a minha função definida quando x tende a zero pela esquerda? Ele não deu aqui, só falou que a função é isso aqui, ó, se o x for diferente de zero. Não interessa que ele é diferente de zero à direita ou à esquerda. Então, ele pode ser aquela mesma coisa, sendo um x aproximando de zero pela direita ou pela esquerda. Então, vai ficar a mesma função que eu defini em cima, ó. Seno ao quadrado de x sobre x ao quadrado. Acabei de fazer, isso aqui vai dar quanto? Vai dar 1. Beleza, beleza. Então, os limites laterais eu já tenho aqui, ó. Os limites laterais são iguais, né? Então, se os limites laterais são iguais, o que tem que acontecer? A função f de x, quando x for zero, tem que ser igual ao limite. Eu tenho o meu limite. Então, eu preciso ter agora isso aqui, ó. O meu f de zero tem que ser igual ao limite. Quanto é igual ao limite? 1. Beleza, então o meu f de zero tem que ser igual a 1. Aí ele está falando aqui, ó. A função f de x vai ser m se o x for igual a zero. Então, vem comigo, ó. Quanto é que vale o x aqui? 0. Quando o x dá 0, o m tem que ser igual a 1. Pronto, então defini aqui o valor de m. Então, o m tem que ser igual a 1. Se o meu m aqui, ó, for igual a 1, o que acontece com a minha função? Ela é contínua, né? Em x igual a 0. Tá certo, gente? Então, beleza. Essa foi aí as questões que nós fizemos com vocês sobre funções contínuas, né? Mais uma vez fica a dica. Quando você estiver assistindo às aulas, pause os vídeos, né? Tenta fazer a resolução da questão e aí na sequência você dê continuidade para o vídeo para ver se você foi exitoso na resolução, ok? Um abraço, valeu, até a próxima.